Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um assuntinho que ninguém gosta muito? Vamos, às vezes é necessário, né? Vamos falar sobre doenças? Mas assim, vamos falar de uma forma leve e de uma forma muito produtiva, onde você vai aprender a entender o mecanismo da doença, como que ela começa e como prevenir. Porque nada mais libertador do que o conhecimento para você aplicar ele na sua vida e ficar saudável por mais tempo e mandar essa doença para longe. Só que antes de eu falar sobre esse assunto, adivinha o que eu vou te pedir? Adivinha? Adivinha? Para você dar um like nesse vídeo, clicar ali no sininho para você receber as atualizações e óbvio, gente, óbvio, assinar o meu canal. Tá certo? Então, feito isso, vamos para o assunto doenças, como preveni-las. E de uma abordagem bem facinha, que é a respeito dos elementos. Lembra aquele outro vídeo que eu fiz, onde eu falei sobre os elementos, a constituição? Então, hoje a gente vai ver a doença pela perspectiva dos elementos. Quando eles começam a aumentar no nosso organismo, o que eles podem ocasionar. E óbvio, né, gente, óbvio que eu vou dar aqui algumas dicas que você pode fazer para você ficar bem. Porque também, né, é muito chato falar só sobre doença e aí, agora, o que eu faço com isso? Vamos aprender a tratar, né? É esse meu objetivo de estar compartilhando isso aqui com vocês. Então, assim, para ser mais didática, eu vou falar sobre os elementos, como que a gente observa a ação deles no nosso organismo, quando eles estão em excesso, o que eles ocasionam, tá certo? E vamos falar então sobre o primeiro elemento, que é o elemento ar. Então, quando o ar está em excesso no meu organismo, o que ele pode ocasionar? Lembrando que eu já falei que o ar é a expressão do movimento. Então, todos os meus movimentos no meu organismo vão ficar acelerados. Então, por exemplo, essa pessoa que vos fala aqui vai ficar assim, mais elétrica, às vezes mais afoita, vai engolir as sílabas para falar, vai falar meio sem nexo. Ou eu posso estar aqui falando com vocês e, gente, o que era que eu estava falando mesmo? Né? Porque o excesso de ar vai causar a falta de conexão dos pensamentos, a linha de raciocínio. Vai deixar todos os movimentos exagerados. Então a pessoa vai piscar demais, se mexer demais, vai bater nas coisas, vai derrubar, ficar meio estabanada. O vento tem uma característica de ser frio. Então essa pessoa vai começar a sentir um pouco mais de frio do que sentia antes. Sabe aquilo que a gente ouve falar que é aquele arrepio na espinha, espírito chegando? Não se preocupa não. Pode ser que sua casa não esteja assombrada, nem você esteja com um encosto. E eu falando isso, eu não estou desacreditando, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, sabe? Mas assim, muitas vezes não necessariamente esse arrepio que você está sentindo seja um espírito ou uma olhada do outro, seja um desequilíbrio de vata, o excesso do elemento ar que dá essa sensação de frio e aquele arrepio assim, sabe, meio que tipo uma sensação de uma febre estranha que em vez de calor dá frio. Então excesso de frio, tremedeiras, você vai começar a perceber que você fica mais ansioso, né? Então, porque veio, também na vida nem tudo a gente caracteriza como uma ansiedade patológica. Uma ansiedade patológica é aquela que tudo faz com que aumente a ansiedade em você. Então, por exemplo, nossa, já acorda ansioso achando que não vai dar conta de todas as coisas que você tem para fazer. Parece que tem sempre uma pressa dentro de você, uma urgência, uma emergência que nem você sabe diagnosticar direito para que é aquela pressa toda, aquela urgência. Então, é diferente de, por exemplo, uma ansiedade normal da vida, quando você vai fazer uma viagem longa, fica um pouco ansioso, quando está esperando alguém querido
que vem de viagem, fica um pouco ansioso, é totalmente diferente. É aquilo que te atrapalha, é aquilo que faz com que você não consiga viver sua vida de uma maneira plena, aquilo que faz com que você não consiga manter o foco nas coisas que você está fazendo. E isso então já é uma ansiedade crônica, e isso pode ser ocasionado pelo excesso do elemento ar. Sua pele vai ficar mais ressecada, porque aonde tem muito vento, o que o vento faz? Seca. Então, excesso de pensamentos, pele seca, mucosas secas, e adivinha quem não vai funcionar direito? Seu intestino. Você começa a ficar cheio de gases. Gases não é o ar? Então, a principal sede do elemento ar é no seu intestino. Quando ele começa a ficar em aumento no seu organismo, ele vai ter uma produção muito grande de gases, o que vai fazer com que seu intestino seque e você não consiga evacuar todos os dias. E isso vai afetar diretamente o quê? O seu humor. Você vai ficar literalmente enfesado e a sua ansiedade vai ficar um pouquinho pior. Pode te levar até a insônia. Ora essa, ora bolas. Quem diria, né? Que o intestino que não funciona pode te levar à insônia. Mas é claro, alguma pessoa também pode me dizer, Raquel, eu tenho insônia, mas eu não tenho intestino preso. Ok, mas aqui eu tô falando de algumas causas da tua insônia, depois a gente vai falar de outras. Então essas são as primeiras manifestações do excesso de elemento ar. Outra coisa, a pessoa come e depois tem muitas eructações, aquela coisa incômoda mesmo, às vezes nem vem com gosto de alimento, mas é tanto de arroto, né? De eructações, gases para tudo quanto é lado. Essa é a sua primeira forma de manifestação do excesso de elemento ar. Caso a pessoa não cuide, não trate, o que vai acontecer? Isso vai evoluir para doenças mais severas, como por exemplo, aonde tem muito ar, vai diminuindo a quantidade de matéria. Então, doenças degenerativas. Gente, olha bem a dimensão disso. O intestino que não funciona muito bem durante uma vida toda, que faz com que essa produção de ar fique excessiva, pode te levar lá numa vida futura, daqui a muitos anos, até o quê? Doenças degenerativas. Pensa só, que coisa mais triste. Então, o intestino tem que funcionar diariamente. Como que se explica isso na parte da fisiologia ayurvédica? Nós temos 7 tecidos para nutrir. Quem é o responsável por absorver os nutrientes para esses 7 tecidos? Teu lindo, maravilhoso e divino intestino. Então, ao longo de uma vida, uma alimentação inadequada, o intestino não funcionando bem, cada vez menos nutrientes vão chegando lá nos últimos tecidos. E quais são eles? Quais são? Tecido nervoso, tecido reprodutivo e tecido ósseo. Então, doenças como osteoporose, osteopenia, Alzheimer, esclerose múltipla podem acontecer por causa desse excesso de ar que te traz essa secura e a má nutrição de todos os tecidos. E agora o que fazer? Não entre em pânico, porque o pânico leva o medo leva a ansiedade e vice-versa. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas do que fazer. Primeiro, no Ayurveda a gente tem uma regra do oposto reduz o oposto. Então, se você está com excesso de elemento ar, você tem que diminuir ele internamente. Então, pare imediatamente de comer aquele tanto de salada crua que você sempre ouviu falar que vai ser a solução dos teus problemas do teu intestino. Porque essa fibra vai tirar água do cólon e isso vai ressecar mais ainda as tuas fezes. Então, tudo cozidinho ou refogadinho. Tome bastante água morna, isso mesmo que você ouviu. Água morna durante o dia. É esquisito. Isso é remédio. É só uma questão de hábito. Você vai tomando, logo você vai se acostumar, você vai ver o quanto benefício traz, que você não vai mais
pensar em tomar água gelada, não. Água gelada faz muito mal, inclusive. Em outros episódios eu contarei o porquê. Então, beba tudo mais quentinho, não coma mais folhas, legumes crus, tudo refogadinho, de preferência com óleo de boa procedência. Passe óleo na sua pele. Então, se tiver quente, um óleo de coco, se tiver frio, um óleo de gergelim. Você pode fazer isso umas 2 vezes por semana. Em outros momentos eu terei um módulozinho onde eu vou falar sobre como fazer essa oleação, mas a princípio você passa o óleo em todo o corpo, fica por 20 minutos, depois vai para o banho e remove os excessos. Faça isso umas 2 vezes por semana que você vai ver o quanto ajuda. Coloque especiarias na sua alimentação que vão ajudar a diminuição desse ar. Quais são as especiarias? Louro, cominho, cúrcuma. Nossa, não conheço nenhuma delas. Daí eu vou te dizer, vai no empório, pesquisa, pergunta sobre, leva para casa e começa a colocá-la no teu alimento. Vai ver que diferença isso vai fazer para você não ficar com tantos gases no intestino. Viu só que dica boa? Outra coisa, o excesso do elemento ar não vem só por aquilo que nós comemos, mas vem pelo clima. Então, um clima mais seco vai te trazer então esse elemento mais para dentro do teu organismo, vai fazer com que ele aumente internamente também. E aquilo que você faz. Então, por exemplo, se você é professor ou como eu, trabalha em atendimento e passa o dia inteiro tagarelando, você tem que reservar momentos de silêncio, de paz, de quietude, sem ligar TV, sem ligar música, porque esse excesso de falar e de ouvir também vai aumentar o ar dentro do seu organismo. Se você é aquele maratonista de plantão, adora correr, porque agora correr está na moda, né? Só que correr não é bom para todo mundo, a corrida também provoca o excesso do elemento ar. Pode ser que seja bom para você, dependendo do seu biotipo. Mas se você já for aquele biotipo mais sequinho, ressecado, com secura articular, não corre tanto não. Não tô dizendo que você não pode mais correr na vida, mas tem que diminuir um pouquinho a frequência. Se você tem uma vida de muitas viagens, tipo a comissária de bordo, ou piloto, ou representante comercial, ou qualquer outra função que você precisa viajar muito, tem todo um protocolo de alimentação, então, como eu estava falando antes, mais cozida, ou antivata, com mais óleo, tem fitoterápicos que ajudam, porque você não vai poder pedir demissão, né? Mas então, no mínimo, ter uma regularidade para ir dormir, para acordar, para fazer suas refeições. Isso já vai fazer com que você diminua um pouquinho esse tanto de elemento ar que já tem na sua vida por causa da sua profissão. Outra coisa que faz com que a gente aumente muito o elemento ar na nossa vida, no nosso organismo, é o excesso de preocupação e ansiedade. Daí vai dizer, ô Raquel, tá de sacanagem, né? Como é que eu não vou me preocupar com o boleto que eu tenho para pagar? Como é que eu não vou me preocupar com várias outras coisas da vida? Você é uma pessoa zen. Muito fácil falar, né, dona Raquel? Muito bonito aí no teu papel de terapeuta. Então, vou dizer assim, claro, a preocupação, estresse e ansiedade são inerentes à vida, né? A gente tem. Só que o que muda é a forma como a gente se relaciona com eles. A gente pode se relacionar de uma forma muito mais sadia. E como fazer isso? Primeira dica, yoga. Gente, o yoga é a mesma ciência que o Ayurveda. A gente nem mais diz que são ciências irmãs. É a mesma ciência, só que uma vai mais para o lado de rotina de alimentação, de ervas fitoterápicos, e o yoga, respiração e posturas, mas é a mesma ciência. O yoga é capaz de botar teu organismo em equilíbrio, de trazer uma maior consciência corporal, uma consciência para aqui, para o agora, o que vai fazer com que tu reduza a tua ansiedade, tuas preocupações, ou tu te relacione diferente com elas, mas como observador e não te sinta envolvido por elas. Além do yoga, se você não gosta, não quer praticar ou não tem como, terapia. Terapia é ótimo, procura uma psicóloga,
né? Ou um terapeuta ayurvédico. E isso vai te ajudar muito a pacificação da ansiedade. Chazinhos calmantes, então de camomila, capim-limão, erva cidreira. Não tome tanto café. Como é que você quer deixar de ser ansioso tomando tanto café na vida, filho? Não vai dar. Ah, mas o café me deixa energizado. Teu corpo tem que te prover essa energia. Se você fica tomando café para ter essa energia toda, você está empurrando a sujeirinha para debaixo do tapete e isso uma hora vai aparecer, então não faça mais isso, tá bom? Então aqui uma palhinha de algumas doenças que podem surgir pelo excesso do elemento ar, aonde ele está e como prevenir. Próximo elemento, então, elemento fogo. O que o fogo faz? O fogo arde, queima, inflama. Tudo isso você vai sentir no seu organismo se ele estiver em excesso. Um fogo bom é excelente, porque ele vai estar na tua digestão, vai transformar bem todos os alimentos, daí tuas células vão fagocitar, vão captar, vão transformar em energia e em novos tecidos. Agora, o excesso desse fogo vai te consumir, né? Vai fazer com que o quê? Primeiro, você tem então essa manifestação de um pouco de ardência no estômago. É o primeiro local onde ele se manifesta. Então, aquela aziazinha chata, dependendo daquilo que você come, né? Daí, depois dessa azia, ela já vai para uma gastrite e um refluxo, aquele refluxo ácido, que você sente aquela coisa ruim, aquele gosto de cabo de guarda-chuva, às vezes na boca já quando acorda, né? Porque esse fogo também está bastante presente no fígado. O fígado sofre bastante quando a gente tem uma alimentação um pouco mais pesada ou é raivosinho. Todos os nossos ataques de raiva vão para o fígado. E isso vai interferir demais no nosso processo digestivo. Mas, enfim, primeira manifestação. Então, essa ardência começa no estômago, vai para a gastrite, que vai para um refluxo, daqui a pouco foi para uma úlcera. Junto com isso vem uma grande irritabilidade, então aquela pessoa que é sempre mais reativa, explosiva, porque nada disso que a gente sente nas emoções fica só ali no campo emocional. Vai interferir no teu organismo, vai aumentar a quantidade de cortisol, vai deixar o teu sangue mais ácido, o que te predispõe a um monte de doenças de natureza pita, de natureza fogo, que é, por exemplo, ácido úrico, gota, que é aquela inflamação que começa nas tuas articulações. Então, o segundo estágio da doença, já quando vai para o sangue, começa a se manifestar em outros órgãos. Começa a romper aqueles vasinhos nos olhos, né, com um pouquinho de sangue. Mulheres com fluxo menstrual excessivo. O tanto que eu escuto de mulheres que resolveram colocar Mirena ou tomar anticoncepcional de uso contínuo para não menstruar mais porque antes seu fluxo menstrual era excessivo. Daí eu penso, poxa, que pena. Menstruar é tão importante e eu entendo que para algumas mulheres é um desconforto muito grande, realmente às vezes até impossibilitante de trabalho, de fazer suas funções. Só que se antes tivessem ido para a Ayurveda, a gente aprende de que forma equilibrar esse fogo para que não chegue nesse ponto. Então, sua menstruação fique mais tranquila. Vai ter outro vídeo também onde eu vou falar sobre esses sintomas todos da menstruação, incluindo TPM, incluindo menopausa. Mas, enfim, menstruação excessiva também é o excesso do elemento fogo e pode ter um excesso de elemento água aí também. Enxaquecas, aquelas com auras visuais, com fotofobia, aquela que lateja aqui assim do ladinho nas têmporas, que às vezes vem até um vômito e um vômito bilioso. Essa é uma enxaqueca de natureza fogo. Problemas na pele, então com aquelas alergias que do nada começam a aparecer, deixa a pele vermelha, coça ou até mesmo rosácea no rosto, que aparece bastante, com bastante frequência, como manifestação do elemento fogo. Excesso de calor. Essa pessoa sente calor o tempo inteiro, independente de estar na menopausa.
né? Mas se sente muito encalorada. Como eu falei antes, excesso de irritação, de um pensamento mais crítico consigo mesmo e com os outros. Então esse elemento ele vai se aumentando de uma forma no teu organismo que vai trazendo essa série de desconfortos. E o que acontece caso você não interrompa esse processo com alimentação, ervas, estilo de vida? Esse fogo todo, sempre muito constante, em aumento, sem baixar a sua quantidade, sua manifestação no organismo, pode te levar a doenças mais severas, como por exemplo, todas as que ardem, inflamam e explodem, são corrosivas, câncer, infarto, AVC. Então, a gente não precisa deixar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto, a gente pode prevenir antes. E como que a gente previne? Primeiro, vou falar um pouquinho do estilo de vida. Pitta, que já são pessoas que têm esse excesso do elemento fogo, são pessoas muito competitivas. Aquelas que falam assim, eu preciso matar um leão por dia. Então, esse excesso de competição, de desafios, que até numa certa dosagem faz muito bem para a Pitta, quando em excesso vai aumentando muito desse elemento fogo. E daí, futuramente, isso pode te causar um monte de problema físico e de doenças. Então, pega leve. Como eu falei já antes, de Vata, que uma maneira de combater a ansiedade é fazer yoga, para Pitta também. Para contrapor, né, de repente, essa necessidade que você tem no seu trabalho de ser uma pessoa mais competitiva, um pouco mais crítica, de repente, se você trabalha num setor onde te exige isso, faça algo para, digamos assim, que amenizar esses efeitos do elemento fogo. O yoga é maravilhoso porque te traz um maior centramento, o teu professor pode te passar várias técnicas de resfriamento, tanto da mente quanto do corpo, tem pranayamas, tem respirações para isso, né? Um terapeuta ayurvédico pode te recomendar óleos essenciais, o óleo para passar no corpo, então que pode ser um óleo de coco, porque ele é frio, ele vai refrescar essas emoções. Você pode pegar inclusive esse óleo de coco e passar aqui no topo da sua cabeça todas as noites. Se você pegar agora a sua mão e colocar aqui na sua moleira, você vai perceber que ela é bem quente. Então, se você coloca o óleo de coco ali e dá uma esfregadinha, você vai estar refrescando. Isso vai te dar uma sensação boa, de paz. É sério, eu faço seguido porque eu sou Pitta. Daí quando começa a esquentar, eu também assim tem uma tendência mais explosiva, eu faço direto isso do óleo de coco. Passa aqui assim na cabeça, depois pega a sola dos pés, passa também, faz uma massagem bem gostosa, isso tudo com o tempo, faça como seu ritual, antes de ir dormir. Então, yoga, oleação com coco, vai te ajudar a pacificar essas emoções. Não vá para um esporte muito competitivo, vá para algo mais tranquilo, mais lúdico, tipo uma natação, que é com água um pouco mais fresca, ou vai fazer um teatro, uma dança, aquilo que te tira daquela seriedade toda que você precisa ter o dia inteiro. Então isso vai fazer uma forma de balanço, né? Vai ser o oposto, como a gente já fala da teoria dos opostos na Ayurveda, tu vai estar botando o oposto, energia fogo. Na tua alimentação, diminui urgente a quantidade de sal que tu usa, porque esse sal é muito aquecedor. Então prova a comida antes de saber que tem que botar mais sal. Não põe sal sem provar antes. Para não precisar usar tanto sal, coloca um pouco mais de temperinhos. Então salsinha, cebolinha, hortelã, manjericão ou as próprias especiarias. Tem umas que refrescam bastante, como por exemplo coentro, que poucas pessoas gostam. Mas tem outras, tipo erva doce, que dá sim para botar em comida salgada. Noz moscada também um pouquinho refresca, não é? Então, tem recursos para isso, para não precisar botar tanto sal. Coloque mais especiarias. Só não ponha pimenta e gengibre, porque são muito quentes
e daí você vai ficar muito pita mesmo, né? Então não ponha tanto sal, não ponha, como eu falei anteriormente, pimenta e gengibre. Evite ao máximo as frituras, porque as frituras são muito aquecedoras. E outra coisa, olha que interessante, a gente aprende muito na nutrição ocidental que nozes e castanhas são excelentes para todo mundo, porque tem várias propriedades, porque blá 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 blá. Ok, tá, mas para quem? Para quem já é muito quente, essas nozes e sementes vão te deixar mais aquecido ainda internamente. Então não coma assim não, né? Tem outras coisas que você pode comer, tipo coco. Coco é uma castanha, mas ela é refrescante. Essa, se você é dessa pessoa que sente um pouco de azia, refluxo, queimação, coco é um santo remédio. Não coma nozes e castanhas. Outra coisa que a gente se engana muito, mamão, né? Tá com aquela queimação ali no estômago, então pega uma mamão que tem aquela sensação que refresca. Mamão é um lobo vestido na pele de cordeiro, porque ele tem a papaina, que é uma enzima proteolítica, que vai cair lá no estômago e vai ajudar a corroer mais ainda. Então, se você sentir azia, refluxo ou queimação, não coma mamão, não. Troque ele por outras frutinhas mais doces, né? Mais alcalinas e também não tão ácidas, como por exemplo uma lima da Pérsia, é excelente para pacificar esse fogo. Tome águas amargas ou chazinho morno ou frio amargo. O que é uma água amarga? É quando você pega umas folhinhas de boldo, uma seta ali na água e depois toma aquela água fresquinha. Ah, Raquel, mas é ruim, é amargo. O amargo, gente, é excelente para nossa saúde em pequenas doses. E para quem está muito fogo, tem que consumir amargo sim, que tu vai tratar teu fígado, vai ajudar na tua gastrite, vai ajudar nessa cabecinha irritada aí que tu tem. Quando tá muito irritado, toma uma água de boldo, um chá de boldo amargo ou frio para ver como tu vai te sentir melhor. Então não faz cara feia não, que amargo é remédio e vai te fazer super bem. Mantenha roupas mais então claras, não tão escuras, que te permitam uma boa transpiração, porque aquela sensação de calor, de suor retido, vai te deixar mais irritado ainda. Então veja que a alimentação é estilo de vida, é prática de exercício físico. Se você está sedentário, vá praticar alguma energia, porque também é uma energia não, alguma atividade física, porque pessoas muito fogo têm muita energia. Se não extravasa ela numa atividade física, vai ficar doente. Então, gente, o que eu tô dando aqui não é tratamento. São algumas dicas que você já pode começar a fazer, tá? Deixando bem claro. Aqui tem uma isenção de que isso seja um tratamento, caso você já apresente esses sintomas, são algumas dicas para começar a te dar o start de melhorar, sem alopatizar tanto sentando medicamento, mas vá procurar um terapeuta, tá? Então, todas as dicas que eu dou aqui não são curativas, são para te incentivar a buscar o Ayurveda como ferramenta de cura. E se você mora num clima muito quente, esse elemento fogo está tendenciosamente sempre querendo aumentar em você. Então você tem que fazer uma medida de controle muito grande para então comer alimentos mais frescos. Então nesse caso você consome mais alimentos crus, refrescantes, não tão quentes, coloca sempre uma porçãozinha de um alimento amargo. A água não deve ser gelada, em temperatura ambiente ela já te refresca. Água de coco levemente refrescada também é excelente para pacificar esse calor todo. E o lema de pessoas fogo ou que tem o fogo em excesso, mantenha a cabeça fria, o estômago quente. Então, entregue mais algumas funções, não pegue tudo para você fazer, relaxe um pouquinho no seu senso de responsabilidade e foque em melhorar sua digestão, usando as especiarias e tentando conciliar na sua vida essas dicas de alimentos que eu dei. O excesso de elemento água, o que pode trazer para o meu organismo? Um alagamento? Quase isso. Então, por exemplo, o excesso de chuvas de um clima muito fechado, muito úmido, aumenta a água interna, aumenta os meus fluidos.
assim como uma alimentação muito líquida, melancia, melão, sopa, muita água, sucos. Então veja aquela recomendação de ter que tomar 3 litros de água por dia, não é para todo mundo não. Não. Se você já tem muita água, por ser do biotipo CAFA, por exemplo, não precisa ficar tomando 3 litros de água por dia não, senão você vai ficar assim, vai sentir que está pesando no estômago, sua digestão vai ficar mais lenta, então não pode não. Quais são os sintomas dessa água em excesso? Já que eu falei de digestão lenta, é um dos primeiros sintomas. O excesso de muco que está no estômago também vai deixar a tua digestão mais lenta. Tá, um muco no pulmão, você vai sentir aquele pigarro, sinusite, rinite, edema nas suas articulações, então mais inchadas, inchaço nas extremidades inferiores, pé, tornozelo, perna mais inchada. Tudo isso é o excesso do elemento água. Da onde ele surge? Do clima, da alimentação e também de sentimentos, como por exemplo, mágoa, ressentimento, de uma vida muito melancólica, onde você tem suas relações também afetivas assim um pouco pesadas, densas, tudo isso vai aumentando esse elemento água. E se isso evolui para um segundo estágio, o que isso pode causar? Hipertensão, excesso de peso, porque o tecido gorduroso retém muita água também. Então, o que fazer nesses casos? Nesses casos, a gente tem que primeiro colocar mais movimento, porque a água é parada. A partir do momento que tu movimenta mais o teu corpo, faz mais atividade física, você transpira mais, exige mais dos seus rins para fazer toda a compensação eletrolítica, você está ajudando a mobilizar essas águas internas. No que diz respeito às emoções, não guarde ressentimentos. Raquel, que fácil falar, né? Não fique magoado, não guarde ressentimentos. Mas de que forma que a gente pode fazer isso? Aprendendo a falar. Falar aquilo que te incomoda, claro que não precisa ser de uma maneira agressiva, né? Mas de uma maneira mais pacífica, então, botando para o outro teu ponto de vista, por que aquilo te magoa, por que aquilo não te faz bem. Fazendo yoga, tem vários asanas, posturas que te ajudam muito nisso, fazendo terapia, usando óleos essenciais, colocando menos sal na tua comida, porque o sal também faz com que você retenha mais líquido, comendo alimentos mais secos como quinoa, farofa, colocando mais especiarias como gengibre, cúrcuma, pimenta, que são secantes, tomando chazinhos diuréticos, como por exemplo de espinheira santa, cavalinha, chás amargos também são muito diuréticos, chá de raiz de chicória, chá de raiz de salsa, vai ajudar a tirar esses líquidos internos. A prática de exercício físico deve ser uma constante para todo mundo, principalmente para quem tem tendência a acumular água e terra. Se essa água ficar em acúmulo por muito tempo no seu organismo, pode te levar a doenças respiratórias cada vez mais graves, como por exemplo asma, bronquite, pneumonia. Então também é um elemento que você tem que manter sob controle. Além do que ele vai te deixar mais prostrado, melancólico, depressivo, porque a água nos confere as emoções, é o elemento que na sua parte mais sutil confere a emotividade. Emotividade é excelente, é ótima, né? Nós não sermos seres áridos emocionalmente, mas em excesso então pode te trazer o apego e a melancolia. Tá muito importante manter esse elemento sob controle, em qualidade ótima. Alimentos muito densos, como por exemplo leite, queijo, caso você não tenha uma boa digestão, também vão intoxicar a parte líquida do seu sangue, a parte água, que é o plasma.
E isso pode te deixar com aquela sensação de aperto no peito ou excesso de consumo de alimentos doces. Então, diminua também da sua vida, e não é bom para ninguém e para nenhum elemento, né? Os açúcares brancos, refinados ou alimentos muito doces processados. Vá mais para o doce das frutas, um pouquinho de mel, do doce dos raízes, do tubérculos, dos cereais, e deixe mais de lado esses doces, então, mais carregados em açúcar e principalmente industrializados, ok? Tente criar também um filtro de vida mais objetivo, não tão melancólico. Para isso, nada melhor do que a meditação.